Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do querido amigo Santana, para nos falar sobre o duelo. Antes de passar a palavra para ele, nós vamos fazer uma leitura como de praxe do livro Pão Nosso, capítulo 30, Convenções. Jesus disse assim em Marcos, capítulo 2, 27, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Acho que Santana vai poder até comentar isso depois, o profundo conhecedor das Escrituras, teólogo. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável, em obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajude a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador fosse a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixaram de satisfazer-lhes os divinos desígnios, prendendo-se a preocupações inferiores da atividade terrena? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as da feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Mas um alerta do Emmanuel de que as convenções são necessárias, como ele fala aqui. Senão o Pai não permitiria que elas existissem. Agora, dá mais importância a elas do que a questão espiritual, ficasse, como ele diz aqui, encarcerado a essas questões do mundo e não atinar ou não atentar para os valores espirituais é complicado. Eu sei disso, como ele cita aqui a questão do servidor público, do serviço público é de indefinidamente determinadas providências. Eu sou funcionário público há 28 anos, Carlão foi também. E a gente vê realmente como, às vezes, quando ele cita a questão de um símbolozinho, de um carinho, de alguma coisa, as coisas não andam. É uma tremenda bobagem. Eu, quando retornei à prefeitura, há quase 4 anos atrás, nós encontramos uma série de coisas paradas lá, só para vocês terem uma ideia. E eu falei: por que isso tudo está parado aqui? Porque no final do governo anterior não tinha quem assinava. O quê? Me dá isso aí. Eu assinei tudo e mandei tudo embora para frente. Mas você vai fazer isso? Vou. Parado não vai ficar, não. Então, às vezes, por uma coisa tão boba, tão insignificante, as coisas não andam. Infelizmente, isso acontece. Por quê? A convenção não, porque não tinha quem tinha carimbo para colocar. Falei: daí com assino sem carimbo mesmo, manda embora, e acabou. Vou, a responsabilidade é minha. Então, nós vemos realmente que muitas vezes se observa demais essas situações em detrimento das coisas que são mais importantes. É por isso que Jesus adverte a gente aqui, Emmanuel explica essa questão das convenções. Vamos estender muito não, que Santana sempre tem bastante assunto para nos trazer. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que o ampare através de seus mentores espirituais, para o estudo que ele preparou para essa manhã de hoje, com a nossa querida EDAC. Que Deus, na sua infinita bondade, através de seus mentores, possa intuí-lo da melhor maneira possível e nós possamos compreender a sua mensagem. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores,
agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, então, o nosso querido amigo Carlos Santana. Vou aproveitar que disseram que eu não precisaria ficar preso às convenções, eu tirei o microfone do pedestal. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada no nosso peito. Interessante que é o capítulo 12 dos itens 11 a 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se sobre a ideia do duelo. E é interessante porque naquela época existia isso, lutar pela sua honra. O indivíduo dava costas um para o outro, contava tantos passos, viravam e atiravam, ou então usavam de espadas, simplesmente para defender um ponto de vista que não necessariamente estaria correto, mas é aquele que ele acreditava ser o certo. E havia então a necessidade de se impor ao outro. Eu penso desse jeito, você tem que pensar assim também. Se você não pensa, você é meu inimigo. Nós sabemos que hoje não existem mais os duelos como eram, de dar as costas, dar alguns passos, virar e atirar, duelo de espadas, nós sabemos que não existem mais. Mas ainda existem duelos. E esses duelos têm sido cada vez mais fortes atualmente, que é o duelo de ideias. A verdade é que os grandes sábios discutem ideias. Pessoas medíocres discutem pessoas. Então, o que é medíocre? Medíocre é nível médio. Alguém que não é nem muito abaixo, mas também não está buscando se elevar. Fica discutindo pessoas. Nós estamos numa época, em uma briga intensa aqui no Brasil, principalmente, da ideia de direita e esquerda. Ora, por quê? O indivíduo não pode ser de direita e o outro não pode ser de esquerda. Ele é obrigado, todo mundo é obrigado a pensar igual. Onde está escrito? Onde existe essa ordem de Jesus ou instrução de Kardec, nós devemos pensar da mesma forma? Tanto que quando ele pergunta, o Espiritismo é a religião do futuro? Eles dizem, não, é o futuro das religiões, ou seja, as religiões continuarão existindo durante muito tempo, mas haverão princípios espíritas nelas. Até porque o próprio Kardec diz que o Espiritismo não é religião, é uma filosofia. Então ela vai se inserir em qualquer estrutura, seja ela política, seja ela científica. Nós vamos ver, por exemplo, Louis Pasteur, cientista, disse certa vez, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, o próprio cientista, um dos grandes cientistas da nossa história, muito do que nós comemos hoje, nós temos dentro de casa e podemos armazenar, é graças a ele, porque ele criou o processo de pasteurização, fazendo com que os alimentos durem mais tempo. Então, muito nós temos que agradecer esse indivíduo. Ele nos diz que conhecer profundamente a ciência aproxima-se de Deus e não se afasta. Mas conhecer de maneira rasa, vai haver afastamento. Nós vamos ver, por exemplo, professores de filosofia no 2º grau, alguns até em universidades, falando contra a existência de Deus. Ele é só um idiota. Lembrando, a palavra idiota do grego, idiotas, quer dizer egoísta, alguém que só pensa em si. Então o idiota é um egoísta, no grego original, a palavra original. O egoísta, ele é um egoísta, por quê? Ele acredita que Deus não existe, tudo bem, mas ele não pode afirmar, porque a filosofia nos diz, eu sou filósofo, a filosofia nos diz que a ideia de Deus, que Deus é improvável. Então, como filósofo, eu não posso provar que Deus existe, mas também não posso provar que Ele não existe. É uma questão pessoal. Mas o indivíduo que vai dar uma aula falando que Deus não existe, ele é um egoísta. Porque ele quer que eles acreditem na ideia dele. Não, ele acredita naquilo. Vou dar 2 exemplos conhecidos. Todos aqui conhecem Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella, não conhecem? Carnal é ateu, Cortella é teísta. Mário Sérgio Cortella acredita em Deus. E Leandro Carnal não acredita. E está tudo bem. Vocês não vêem eles falando a favor ou contra, porque é uma questão pessoal. Então o indivíduo ele quer te obrigar a acreditar do jeito dele. Por quê? Se ele teve as oportunidades na vida dele de ter as experiências e chegar à conclusão que ele chegou, por que eu não posso chegar a essa conclusão? Nós passamos a acreditar que quando o outro pensa diferente de mim, ele é meu inimigo. Não é.
Há uma frase budista que eu adaptei, a frase original diz assim: não é bom, não é mal, não é ruim, não é indiferente, é o outro. Eu adaptei a frase para facilitar, eu digo: não é bom, não é mal, não é certo, não é errado, é só o outro. O outro é o outro, ele tem direito. Alguém aqui é vascaíno? Levanta o braço. Então, eu sou flamenguista. Do meu ponto de vista, vocês estão errados. Do ponto de vista de vocês, o errado sou eu. Aí eu pergunto: quem está certo e quem está errado? Ninguém. É uma questão pessoal. Ele não é errado porque torce para o Vasco, nem eu é errado porque torço para o Flamengo. É claro que, obviamente, eu torço melhor, mas é uma questão pessoal. Aí é uma questão muito pessoal. Eu vou brigar com o indivíduo? Sim. Olha que interessante, eu dou esse exemplo, sempre darei. Um dos maiores mitos do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Um dos maiores mitos do Vasco, Roberto Dinamite. Eram amigos desde jovens, entraram no futebol ainda moços e já amigos, de frequentar a casa dos pais do outro. Sempre foram amigos, sempre. Roberto Dinamite chamava o Zico de Galo e o Zico chamava o Roberto Dinamite de Bob. Eles sempre foram amigos, sempre. No campo, eles eram competidores. Fora do campo, amigos. Eu já vi um caso. Uma vez teve um jogo Flamengo e Vasco aqui em Volta Redonda, os ônibus descendo a serra, houve um tumulto, alguma coisa agarrou, uma provocação, entraram no ônibus, eu não me lembro se do Flamengo ou do Vasco, mas uma galera do ônibus arrancou o indivíduo de lá e bateu nele até matar. O cara que é um símbolo do Vasco e o outro que é símbolo do Flamengo não se odeiam, por que quem torce para o time se odeia? Quantos políticos nós vimos aí falando mal um do outro, daqui a pouco estão juntinhos? Ou que estavam juntinhos, agora estão falando mal um do outro. E nós brigamos por causa deles. Nós estamos numa época agora de direita e esquerda, eu sou de direita. E se você é de esquerda e ficou incomodado com isso, você vai levar de 4 a 6 horas para o seu corpo voltar ao normal. Por quê? Porque o cortisol, quando ele sobe, por consequência da raiva, isso é biológico, isso está provado, tem tratados científicos sobre isso, não sou eu que estou inventando. Quando o cortisol sobe por causa da raiva, ele causa a baixa natural da serotonina. O cortisol é responsável pelo batimento cardíaco, por consequência, a pressão arterial. E a capacidade de cognição, de entendimento, de estar atento, de absorver informação. Quando o cortisol entra em excesso, nós passamos a ter um processo taquicárdico. Nosso coração começa a ter disparos. O coração começa a disparar, acelera. Obviamente, nossa pressão arterial sobe. Nosso corpo gera um calor porque o sangue está mais rápido fluindo. Começa a aquecer. É a hora que ele fala assim: eu estou com a roça até quente de raiva. É claro, não é pela raiva. É o sangue que está circulando mais rápido que foi causado pela raiva. E a capacidade de cognição, de entendimento, ela praticamente chega a zero. Eu não consigo ouvir, eu estou surdo naquele momento, estou cego, estou com ódio, eu quero pegar você, eu quero te esganar, eu quero bater em você, eu quero te socar, e não estou ouvindo mais nada ao meu redor, por causa de um hormônio que eu deixei disparar. Ele baixa a serotonina, que é o hormônio da paz, o hormônio da tranquilidade. O cérebro dá ordem para o fígado através de aminoácidos, manda aminoácidos para o fígado e assim: olha, produz aí. E o fígado, por causa do cortisol, fica assim: o quê? O quê? E o cérebro, o quê? Ele captura o aminoácido, que é a comunicação do cérebro, e não produz serotonina. E o indivíduo continua com cortisol alto até o cérebro conseguir forçar uma série de situações, inclusive a ideia de sair dali. Por isso que a gente diz assim: vem cá, sabe aqui, vamos para lá. A raiva passa. Por quê? Porque enquanto está ali eu estou alimentando o cortisol e ele continua alto. Existem 2 sentimentos que são capazes de nos cegar. Isso está provado, tudo que eu estou dizendo tem prova científica. É só pesquisar. Um deles é o amor. O amor é capaz de cegar. O amor cega questões racionais em alguns momentos e o amor cega padrões de beleza. O indivíduo fala assim: não, a mulher ideal para mim é uma preta de 1,80 m, tal. Daqui a pouco ele está apaixonado, agarrado numa loura. Você não queria uma preta, mas eu estou apaixonado. Por quê? Porque nós não escolhemos. Isso é o que é ideal, não é uma escolha. O ideal seria aquela mulher, porque ela é espírita também, ela é da minha área, não sei o quê, e você não se apaixona. Às vezes você é apaixonado por outra pessoa que não tem nada a ver. Então,
não existe esse tipo de coisa. O amor cega esses padrões. Quando eu estou amando, aquela pessoa é linda. Depois que você para, você fala, como é que eu fiquei com aquela pessoa? Porque ela parece ser feia. Não é. Você naquele momento achou bonito. Alguém que sabe o nome técnico do período da paixão? Para nós, na neurociência, a paixão é muitas vezes chamada amor apaixonado e amor companheiro, que é o amor mesmo, que as pessoas chamam de paixão e amor. Para nós é amor apaixonado e amor companheiro. Você sabe qual é o nome técnico da paixão, do período de paixão? Não é brincadeira. Todo mundo me conhece, sabe que eu brinco muito nas palestras, mas isso não é brincadeira. Estado temporário de demência. Podem pesquisar, tudo que eu estou falando tem base científica. Estado temporário de demência. O indivíduo fica por um período demente. Quem aqui já se apaixonou na sua vida? Levanta o braço. Nossa, que é isso? Que vida é essa? Quem aqui já viveu uma paixão, já se apaixonou por alguém? Isso. E quem já se apaixonou por alguém, fez algumas coisas, depois falou assim, gente do céu, como é que eu fui fazer um troço desse? Que risco que eu corri. Por quê? Porque estava com a razão tolhida. Estado temporário de demência. Você não está pensando direito. O outro sentimento que é capaz de fazer isso está na música do Nenhum de Nós. Na música Camila, quando ele diz, mas o ódio cega, e você não percebe, mas o ódio cega. O ódio cega. O ódio cega a capacidade cognitiva, tanto que eu estou brigando com o Carlão ali, e daqui a pouco o Robinson vem apartar a briga e vai, sai pra lá, você também. Ele não tem culpa disso, mas eu estou mentalmente limitado naquela hora, porque o cortisol subiu demais. Então ele interferiu na minha capacidade de entender. E a serotonina tem que vir para reequilibrar, e o cérebro fica, misericórdia, e agora o que eu faço? O nosso corpo leva de 4 a 6 horas para voltar ao estado normal. Então ficar magoado com alguém, ficar com raiva de alguém, arrumar briga com alguém, é prejudicial e muito, inclusive biologicamente. Não é, nós estamos falando, por enquanto, não falando de questão espiritual. Isso é biológico, já está provado. Nós vamos ter um distúrbio sistêmico. Todo o corpo entra em distúrbio no momento da raiva. Todo ele. A mágoa, o que é a mágoa? É uma raiva que está constantemente sendo alimentada. E a cada vez que você lembra do objeto da sua mágoa, o seu corpo de novo entra em processo de estresse hormonal e o cérebro mais uma vez tentando organizar as coisas. Até que em algum momento você se afaste. Eu costumo contar um caso, um homem em Barra Mansa, ele aprendeu que quando está muito irritado, no caso de um debate, uma discussão, ele estava tendo uma discussão de relacionamento, a famosa DR com a esposa, e ele tinha aprendido que se ficasse muito irritado, deveria parar, dar uma volta para voltar a conversar. E ele está certo, o caminho é esse mesmo. Vai dar uma volta, vai se parecer. E ele aprendeu o quê? Vai andar até se acalmar. Se acalmou, você volta. Ele foi andando, saiu de casa de Barra Mansa, foi andando, e quando ele percebeu que ele estava calmo, ele estava em Angra dos Reis. O problema é, e agora? Vai ficar irritado de novo, ter que voltar tudo a pé? É claro que isso é uma história, uma ficção. Não precisa tanto, mas o ideal é que eu saia, me afaste da área de situação de atrito, para que a minha mente se acalme. E aí eu possa permitir que o cérebro volte a controlar, trazer a serotonina ao nível normal, baixar o cortisol ao nível normal, para que eu volte a ficar bem. E mesmo eu estando, não, eu já estou mais calmo, o seu corpo vai levar do momento do estresse até ele estar completamente normal de 4 a 6 horas. Então entenda, se incomodar com outro é prejudicial. Eu não tenho que duelar com ninguém. Como eu disse, eu sou de direita, eu tenho amigos que são de esquerda, mas são extremistas. E nós convivemos perfeitamente. Por quê? Eu aceito que eles são de esquerda e eles aceitam que eu sou de direita. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu não tenho que pensar igual a ninguém. A Bíblia diz que eu tenho que amar, inclusive os inimigos. Por que eu entendo que aquele indivíduo é meu inimigo? Porque eu entendo que ele me fez mal. Então, até que ele me faz mal, eu tenho que amar. Imagine aquele que me faz bem. Pessoas que são agradáveis. Nós vamos ter pontos de toque. A doutrina fala da nossa tendência a buscar aqueles que se afinizam. Lei de afinidade. Eu vou ter afinidades. Talvez não tenha essa afinidade política com você, mas eu tenho afinidade de doutrina, é a mesma religião. Tenho uma afinidade de área de atuação. E daí?
Mas se você se incomoda com o outro, se você quer converter o outro, mudar o outro, talvez você esteja revivendo o seu período de ortodoxia, católico ou protestante, que entende que o outro tem que pensar como você. E não, nós temos o direito de pensar como nós queremos pensar. Eu preciso ser eu, porque eu só durmo comigo, com a minha própria consciência. Você não tem que ser igual a mim, e nem eu igual a você. Eu costumo dizer, eu sou metaleiro, eu gosto de rock pesado, heavy metal. Alguém aqui compartilha dessa ideia? Tá vendo? Eu não sou roqueiro, não sou metaleiro para te incomodar. Eu sou porque é a música que me faz bem, é a música que me relaxa, é a música que eu gosto. Eu não ouço isso para irritar você, para te incomodar, para te provocar. Eu ouço porque eu fico bem ouvindo. Eu não gosto de música clássica, me deixa incomodado. E você de repente ouve música clássica, você dorme. Eu durmo ouvindo heavy metal. Durmo de babá. Aliás, babá não, porque espírita não baba. Espírita doa fluido pela boca. Quem baba são as outras religiões. O espírita não baba, ele doa fluido. Então eu fico doando fluido ouvindo heavy metal. Eu durmo ouvindo Iron Maiden e tranquilo. Não é para te incomodar. Qual foi a vez que você me viram chegando de carro aqui com sono a uma altura? Eu venho ouvindo heavy metal. Todas as vezes. O volume para mim, eu estou ouvindo para mim. Não vou obrigar você a ouvir, eu não sei se você gosta. Então eu não estou ouvindo aquilo para te irritar, para te incomodar, eu estou ouvindo porque aquilo me faz bem. Eu sou espírita, não é para incomodar o protestante, não é para incomodar o católico. Eu sou espírita porque eu sou. E eu também não escolhi ser espírita, não. Eu sou espírita porque eu não tenho como ser outra coisa. Porque é a doutrina que fala a minha mente, a minha razão. Então, obviamente, eu sou uma criatura racional, eu vou buscar aquela que melhor me fala a razão. Se você é protestante, o protestantismo fala maior a você. Ótimo. Tem uma religião certa? Sim, para cada um. Cada um de nós vai buscar uma religião que é melhor para nós. Então, o protestantismo é correto para uns, o catolicismo para outros, o espiritismo é correto para outros. Tanto que quando você tenta ser diferente, você não consegue. Quem é espírita aqui fala assim, agora eu vou começar a frequentar a igreja católica, vai se incomodar. Por quê? Porque não é a doutrina que você abraçou, não está de acordo com aquilo que você acredita. E está tudo bem. E agora você é inimigo porque o outro é católico, o outro é protestante? Quem é que tem amigos de convívio? Você, não importa se você é de direita ou de esquerda, mas que seja diferente de você. Ou você é de direita, esse amigo é de esquerda, ou você é de esquerda, esse amigo é de direita. Convive normalmente, levanta o braço. Por quê? Por que vocês conseguem conviver com essas criaturas? Porque ambos entenderam que o outro tem direito de acreditar naquilo que quer, de pensar do jeito que pensa. Mas quando eu não aceito isso, eu entro em constante atrito. Eu fico, não é possível você votar no fulano. Não, é possível sim. Na verdade, a lei brasileira diz que eu não preciso nem declarar meu voto. Eu não preciso nem dizer quem eu votei. Nem a minha linha política eu sou obrigado a dizer. Eu preciso ser humano. Carl Gustav Jung diz, conheça todas as técnicas, entenda todos os tratados, mas ao tratar com uma alma humana, seja somente mais uma alma humana. Aquilo é um ser humano, ele não está contra mim. E vamos ser honestos, meus irmãos, independente de você ser de esquerda ou de direita, vamos ser honestos. Os grandes representantes desse tumulto todo aí, esses dois indivíduos, nem sabem que nós existimos. Eles não conhecem nada da nossa vida, eles não conhecem as nossas dores. Eles não sabem em que momento eu fui vitorioso na minha vida e em que momento eu fui derrotado. Já tirei foto com ele. Eles não lembram. Nós somos só e somente números numa urna para eles. Mais nada. Eles não conhecem. Então não vale a pena eu brigar por causa deles com alguém que eu conheço, com quem eu convivo. Eu vi o caso de um pai que abriu mão da amizade de um amigo que ele tinha colocado como padrinho do filho dele, já eram amigos há 30 anos. Ou seja, o indivíduo deixou de ser a possível substituição daquele pai, que é a função do padrinho, por causa de uma votação em um partido diferente. Enquanto não houve essa eleição, essa votação, eles encontraram tantas coisas em comum, a ponto de se tornarem amigos, e a ponto de um falar assim, eu quero que você seja padrinho do meu filho, e agora por causa de uma coisa, viraram inimigos. Esse é o duelo da atualidade. Nós brigamos uns com os outros, nós damos às vezes os passos, nós damos costas um para o outro e damos passos à frente para fofocar para o outro. Fulano vota então, fulano vota, deixa eu votar. E qual o problema? Eu não tenho direito de ser eu?
Ah, o cara é ateu, deixa ele ser ateu, e daí? É um direito dele. O próprio Emmanuel nos diz que as grandes instituições ateias são instituições divinas, que Deus usa aquilo ali. Por quê? Se eu ficar só, foi Deus que fez, eu nunca vou buscar a essência das coisas. Eu nunca vou entender realmente como funciona. Eu não entenderia como um vírus funciona, eu não criaria uma vacina. Por quê? Foi Deus que criou a doença, então morre quem Deus quer. Não é assim não. Deus nos deu a inteligência, a capacidade de raciocinar, então vamos procurar. Ah, então é isso que causa a doença. Então vamos arrumar um jeito de criar um obstáculo para essa criatura, para que a doença não se espalhe ou não atinja certas pessoas. Aí você imagina, não, foi Deus que fez, então antigamente é isso. Não, agora é só orar e deixa. Deus que vai decidir se vai viver ou morrer. Ora, existe uma piada velha, ridícula, mas é uma piada. Chega um bandido, o assassino vai assim, ó, você matou, falando, não matei, eu só atirei. Quem mata é Deus. Olha só, piada idiota, infame. Se você não tivesse atirado, não teria, mas teria morrido de qualquer jeito. Mas aí seria a decisão de Deus, não sua. O indivíduo vai morrer no tempo dele. A doutrina espírita é muito clara. Quando é que nós vamos morrer? Nós todos temos o tempo certo? Sim, todos temos o tempo certo de morrer. Quando for minha hora, será minha hora. Não tem que provocar nada para ninguém. Nós estamos agora na época de Setembro Amarelo, por causa muitas vezes dessas distorções, nós vemos pessoas tirando a própria vida. Nós vemos hoje uma juventude, é a primeira vez na história do ser humano que uma geração vem intelectualmente e emocionalmente inferior à anterior. Toda geração veio superior. É a primeira vez que uma geração vem inferior à anterior. Você vê que são indivíduos que não sabem lidar com a questão emocional. Que brigou no namoro, vai lá e comete suicídio. Por quê? Porque ele entendeu que aquela pessoa era a única possível para ele. O mundo dele está naquela pessoa, e aquela pessoa discorda em algum momento de alguma coisa, e o relacionamento acaba, aí a vida acabou. Não acabou. Quantos de nós estamos aqui encarnados passamos por isso? Término de relacionamento. Levanta o braço aí. E estamos aqui encarnados. E de nós que levantamos a mão, quem já viveu um outro amor depois desse momento? Então, quem é que já assistiu aquele desenho Hotel Transilvânia? Já? É o Tchan. Eles, no desenho, eles dizem que o tchan acontece só uma vez. Apaixonou depois, nunca mais. Durante o episódio, nós vemos que acontece de novo. Eu falei, aí, o tchan pode acontecer mais de uma vez. É a paixão. Eu posso ter um outro relacionamento depois. Mas as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Você vê hoje pais que não estão sabendo educar os seus filhos. Uma das funções do pai e mãe é dar limite. Pode ser amigo do seu filho, mas tem que dar limite. O amigo não dá limite. Pai e mãe dá. Tem que dar. Por quê? Porque a vida não dá mole. Nós temos que preparar os outros para viver nesse mundo. O pai e a mãe prometem muitas vezes dar uma coça na criatura e acaba não dando. Ó, se temar comigo, uma semana sem celular. Aí eu tomo o celular, uma semana, daqui a 2 dias, tadinho, né? Vou devolver, ele está comportado. Ameaça vazia. A criatura já entendeu. Eu vou fingir que está tudo bem, vou ficar bonzinho que ela me devolve. Mas na vida isso não funciona. Se o seu patrão chegar para você e falar assim, ó, a próxima vez que chegar atrasado, você está demitido. Aí ele vai chegar atrasado, não, mas é assim, rua. Não, o quê? Rua. Eu avisei, rua. Acabou. Tem uma fila querendo trabalhar e você, pelo visto, não quer. Tchau. Ele vai ficar irritado, incomodado. Por quê? Porque ele não foi criado assim. Ele foi criado achando que podia fazer uma manha e ganhava tudo. E a vida não faz isso com a gente. Então nós temos que preparar os filhos para que eles vivam nesse mundo. E nem em sociedade. Não é só embaixo das asas dos pais. Então as pessoas, imaginem os filhos que essa nova geração vai criar, se seguir essa sequência. Então entenda, meus irmãos, nós estamos em duelo hoje, sim, constantemente. Brigando uns com os outros porque eu quero que o outro pense como eu. E quando você não pensa como eu, é uma afronta a mim. Como assim você não pensa? Você de direita, como assim? Isso é absurdo, não é absurdo meu não. Eu sou de direita. Não é absurdo não, eu sou porque eu sou. Talvez daqui a um tempo eu descubra que eu estava errado e vou me tornar de esquerda, ok. Ou vice-versa. Mas por enquanto eu tenho meu direito, eu sou um ser humano. Você não tem o direito de querer se sobrepor a mim. E nem eu a você. Certa vez eu fui convidado por um aluno, eu era meu aluno de grego, na faculdade de teologia.
E ele disse para mim assim, professor, o senhor pode ir lá na minha igreja? Eu falei assim, mas eu sou da sua igreja. Porque, aula de grego, a palavra igreja, eclesia, quer dizer assembleia, reunião. Igreja quer dizer pessoas, grupo de pessoas. Isso aqui, no grego, hieron, templo. Isso aqui, eclesia, reunião, assembleia, pessoas. Então, a palavra igreja é relacionada a pessoas. Templo, a construção. Aí eu falei assim, mas eu sou da sua igreja. Ele, não, professor, o senhor vai ao meu templo? Eu falei, vou, claro que vou. Por quê? Não, porque domingo que vem eu vou pregar e eu vou fazer o uso de um texto que eu fui fazer exegese do grego, do Novo Testamento. Queria que o senhor fosse assistir. Eu falei, claro, vou sim, eu posso ir, vou sim. Fui. Na hora que eu estava chegando no templo dele, falei, a igreja que é mais fácil, vocês já entenderam. Chegando na igreja dele, um jovem veio me interpelar, amigo dele. Você que é professor do fulano? Eu falei, sou. Ele falou assim, o Deus que você segue é outro. Eu falei assim, o meu é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o seu? Não, o meu é esse. Não, não é. Esse é o meu. O meu é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o seu Deus? Esse é o meu. Não, não é. Ele, por que você está dizendo que não é? Porque você disse que o meu é outro. Eu estou te apresentando o meu. Me apresente o seu. Aí que ele entendeu que ele tinha falado besteira. Aí ele falou assim, não, mas o meu é esse também. Virei e falei assim, meu irmão querido, entenda uma coisa. O Senhor a quem eu sigo, a quem eu sirvo, sabe que eu sirvo a Ele. E eu sei a que Senhor eu sirvo. Se você acredita ou não, isso é irrelevante para mim. Eu vou continuar servindo e Ele vai continuar sabendo que eu sirvo a Ele. A sua opinião não vai mudar em nada isso. Aí ele parou e falou assim, você, por favor, me desculpe. Não há o que desculpar, você não me ofendeu. Você fez apenas um papel de tolo, mas você não me ofendeu. Você apenas foi um ignorante, alguém que ignora, você desconhece. Você não conhece a minha doutrina. Você não sabe quem sou eu para você falar comigo. Você afirmou sobre mim algo que você não sabe. Então, aí você foi um tolo, você errou. Mas você não me ofendeu, não. Para mim está tudo bem. Baixou a cabeça, pediu desculpa mais uma vez, entramos. Na hora que o aluno foi começar a pregação, ele pediu para eu me levantar, agradecer a minha presença, me apresentou como professor. Me desejou a paz do Senhor Jesus, eu desejei a paz do Senhor Jesus. Sentei, ouvi a pregação, ele foi muito bem. E houve uma lição, não só para alguns que estavam ali pela pregação do meu aluno, mas para esse indivíduo que me interpelou. Por quê? Porque ele se incomodou de eu ser de religião diferente. Por quê? Eu conto esse caso, e isso aconteceu na Faculdade de Teologia. Tinha um professor que ele estava fazendo algumas disciplinas, tinha um pastor, que estava fazendo algumas disciplinas para ele concluir o curso, que ele já era pastor de igreja e precisava fazer a graduação. E uma das disciplinas que ele fazia era uma que eu era aluno, que era escatologia. Escatologia estuda o fim dos tempos, como o fim virá. Estudamos basicamente o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, no processo das 70 semanas de Daniel. Houve um momento que o meu professor, o professor Ioséias, que é um grande amigo meu, é pastor de igreja, virou e falou assim, Santana, como é que é para vocês lá? Porque o Santana é diferente. Aí ele virou e falou assim, por que o Santana é diferente? Ele falou assim, porque o Santana é espírita. Ele, o Santana é espírita? Ele, você não sabia não? Ele, não. Aí um rapaz lá atrás falou assim, pelo amor de Deus, todo mundo dessa faculdade sabe que esse homem é espírita. Aí ele virou para trás, bravo, mas eu não sabia. Eu não sabia. Aí todo mundo riu, ele virou para mim, você é espírita? Eu falei, rapaz, se eu não fosse, eu passava a ser, porque me convenceram. Porque todo mundo falando que eu sou, então eu acho que eu ia passar a ser agora. E ri, brincando. Aí ele virou e falou assim, você é espírita mesmo? Eu sou. Por quê? Porque não parece. Eu falei, não parece por quê? Está faltando alguma coisa? Ou tem alguma coisa a mais? E ri, brinquei. E ele, não. E tá. Aí o professor está dando aula, eu estava sentado aqui, ele aqui olhando o professor, e de vez em quando ele fez assim, Ele ficou incomodado de eu ser espírita. Aquilo incomodou ele profundamente. Passada uma semana, voltando para a aula, interessantemente na aula de escatologia, ele me interpelou na porta. Ele falou assim, posso falar com você, irmão? Eu falei, pode, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Ele falou assim, eu quero te pedir perdão. Eu falei assim, pelo quê? E realmente eu não sabia. Até então, o que eu disse para vocês era motivo de perdoar? Eu não entendi. Eu já pedi perdão. Mas pelo quê? Não, porque quando eu descobri que você é espírito, eu tomei raiva de você. Eu falei, irmão, mas eu não posso te pedir perdão por isso. Nem eu escolhi ser espírita. Eu apenas sou. Não é uma escolha para mim.
Aí ele falou assim, não, eu que estou te pedindo perdão. Eu falei assim, mas não há motivo nenhum. Ele, já está conversando comigo, então está tudo bem. Não. Durante toda a semana, à noite, o Espírito Santo me incomodou. Lembrem-se que eles acreditam na ideia de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo me incomodou. Ontem, o Espírito Santo me tirou da cama, me encostou na parede e me disse assim, procura o meu servo e pede desculpas, ele vai te perdoar. Porque ele me serve, mas você não está me servindo. E ele veio falar comigo, então eu preciso que você me perdoe. Eu falei, rapaz, mas não há o que perdoar. Ele, sim, meu irmão, eu preciso do seu perdão. Quando eu fui falar de novo, das poucas vezes na minha vida que eu ouvi a voz do meu mentor disse assim, perdoa porque ele precisa disso. Aí eu inclinei a cabeça, coloquei a mão no peito dele, em cima do coração dele, inclinei a cabeça e disse assim, eu te perdoo, meu irmão, em nome de Jesus. Quando eu abri o olho, tirei a mão, a lágrima corria nos olhos dele. Ele falou assim, graças a Deus, hoje eu sei que vou dormir bem. Ele falou assim, irmão, quando eu entrei aqui na faculdade, você foi a única pessoa, aliás, ele falou, você foi a primeira pessoa a me dar material, a parar para me ajudar, tirar minhas dúvidas. Aí ele virou e falou assim, aliás, até esse momento você foi a única pessoa que fez isso. E me incomodou muito você ser espírita, mas agora eu entendo que isso não pode interferir. Falei, que bom, fico feliz, que bom, está tudo certo. Então olha só, eu ser espírita, sem apregoar o espiritismo, incomodou o indivíduo, por quê? Porque do ponto de vista dele, alguém que faria esse tipo de coisa tinha que ser protestante também, que o espírita não poderia ser uma pessoa assim. Na mente dele, e até finalmente ele passou por alguma experiência espiritual, algum espírito elevadíssimo, bondoso, se aproximou dele, ele entendeu que era o Espírito Santo, mas disse para ele poder ter paz. Não é por causa do meu perdão, ele não está nem aí, mas é para que ele voltasse a ter paz. Por quê? Porque ele ficou incomodado, com raiva por eu pensar diferente dele. Isso tem acontecido constantemente nos nossos dias. E eu ainda não consegui de verdade entender a lógica disso. Não há a menor necessidade disso acontecer. Mas eu posso dar algumas instruções que te ajudem a se libertar disso. Primeira coisa, autopercepção. Quem é você por você? Não é quem os outros dizem que você é. Quem é você? Meu nome é Santana, não estou perguntando seu nome. Eu sou espírita, não perguntei sua religião. Eu sou filho do Agostinho, não perguntei sua filiação. Eu sou brasileiro, não perguntei sua nacionalidade, perguntei quem é você. Quem é você? Quando você olha no espelho da alma, o que você vê? Nós somos a soma de tudo que fizemos na nossa vida, de todas as escolhas que fizemos, de todas as vitórias e derrotas, todas as experiências que eu passei me tornaram quem eu sou. Então eu sou verdadeiramente, literalmente um indivíduo. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós escolhemos viver, conviver. Mas nós não somos iguais e não temos que ser. A ideia é a evolução. Em algum momento nós estaremos em uníssono com a mente de Deus. Mas esse momento ainda não chegou. Porque nós precisamos chegar lá por conta própria, não porque alguém me obrigou. Mas eu tenho que chegar lá por razão, pela lógica, que realmente ver da maneira que Deus vê é o único caminho certo. Aí eu estarei lá, por escolha pessoal. Não porque alguém veio brigar comigo. Alguém veio se irritar comigo, porque eu tenho uma linha política diferente, porque eu tenho uma religião diferente, porque eu tenho uma forma de ver diferente. Nós vemos isso em todos os aspectos da nossa vida atualmente. Nós vamos ver que inclusive a batalha pelas torcidas de time estão exacerbadas mais do que o comum. Por quê? Pessoas estão irritadas por causa do time. E aí eu brinco quando alguém diz assim, nós somos campeões. Eu falo, não é não, você não é campeão de nada, nada. O máximo que você pode ser é campeão de porrinha. Aquele negócio de colocar 3 milhos ou 3 palitinhos na mão e 2, 5 lona, é o máximo que você pode ser campeão. Você nunca jogou bola, você nunca treinou, você nunca fez um gol por aquele time. Você torce por um time que é campeão. Você não é campeão de nada, nada. Você não participou daquilo. Você torce por um time. Nós somos campeões, não é não. E aí o que eu acho? Eu sou campeão, não é não. Você não é. Nós somos medalha de ouro, eu não sou. Mas eu sou tão brasileiro quanto os brasileiros que ganharam medalha de ouro.
mas a medalha é deles, eles que são medalhistas, eu não. Eu sou de um país que recebeu medalha de ouro por tais coisas. E as pessoas passam a assimilar aquilo e começam a brigar com o outro. As implicâncias de time sempre existiram. Né, Carlão? Você é vascaíno, eu sou flamenguista. Quantas vezes um implicou com o outro, mas agora, em algum momento, começou a ficar uma coisa violenta. E exacerbado por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com as emoções. As pessoas agora estão entendendo que ao brincar com alguém já é uma ofensa. Sim, nós sabemos que existem idiotas. Como eu disse, idiota é o egoísta. E, interessantemente, meus irmãos, qual é a raiz de todo mal, segundo a questão 903 do Livro dos Espíritos? O egoísmo. O idiota, do grego idiotar. Idiotar, aquele que só pensa nele próprio. Interessantemente, a palavra politikos, é alguém que se importa com ele e com a sociedade, que se envolve com a sociedade. E idiotar é alguém que só se preocupa com ele. Vocês já perceberam que nós estamos colocando idiota no lugar dos políticos? E que muitos políticos estão aqui fora, ao invés de estar lá. Pessoas que se importam com a sociedade estão aqui. E muitos que só se importam com eles mesmos estão lá. Nós estamos trocando os papéis. Lá tem que ser as pessoas que se importam com a sociedade. Se nós pegarmos o livro A República de Platão, nós ficamos extasiados. Que coisa maravilhosa. Mas é só ali, atualmente, aquilo não tem como aplicar. Porque não há sabedoria nos que estão lá. Há só o egoísmo. Há só o pensar nele próprio. Ele vai fazer coisas que beneficiam a ele. Eu vou ser direcionado a uma linha partidária porque há interesse para mim. E os outros? Então nós estamos em guerra, nós estamos não somente em duelo, mas em guerra constantemente. E é interessante, né, Robinson? Porque nós ouvimos pessoas falar, para que falar de duelo no Espiritismo? Não existe mais? É claro que existe. Só não da forma que eu expressei no início. Hoje nós estamos de lados opostos. Hoje nós estamos implicando uns com os outros. Porque eu entendo que o outro tem que pensar como eu. Não é possível que você pense dessa forma. É possível sim. É possível pensar assim. Por exemplo, eu não consigo entender como é que alguém gosta de música sertaneja. Não consigo entender. Paula Fernandes canta o seguinte: eu quero ser para você a lua iluminando o sol. A lua iluminando o sol? Quem é que é a estrela? É a lua ou é o sol? Quem é que tem luz própria? E quem é que ilumina quem? Então você ouvir no sertanejo, você vai desaprender. É melhor você ouvir rock and roll. Brincadeiras à parte, lembrando, é uma brincadeira, você ouve o que você quiser. Um amigo meu, uma vez no meu carro, falou: Santana, qual a chance de tocar música sertaneja nesse carro? Eu falei: imensa. Ele é mesmo? Eu falei: ele quando? Eu falei: quando não for meu mais. Quando o carro não for meu, a pessoa pode tocar o que ela quiser. Enquanto for meu, só rola rock and roll nesse rádio. Inclusive, eu te dizer, se colocar outro tipo de música, provavelmente o rádio vai travar, vai estragar. A minha Alexa na minha casa, quando eu peço para ela ativar um alarme, ela toca rock and roll, ela toca heavy metal para me acordar. Ela já entendeu que esse é o gosto. Eu não preciso nem dizer que a música que eu quero, ela já põe algum heavy metal qualquer. Mas eu faço isso no volume alto para incomodar o meu vizinho? Não. Os meus vizinhos nem sabem meu estilo de música. Eu ouço numa altura que é agradável, porque eu não quero ficar surdo. Porque tem gente que anda... existe uma ideia que diz que o volume de uma música está em contrapartida da qualidade da música. Então, quanto pior a música, mais alto o volume. E a gente percebe isso na rua. A gente percebe isso. O indivíduo que gasta mais dinheiro com o som do carro do que o próprio carro vale. Eu já vi, conversando com um rapaz, o carro dele valia na época 12 mil reais. Ele tinha gasto 14 mil reais de som. Ele gastou mais de som do carro dele do que o carro dele valia. E aí? E aí está tudo bem. Ah, mas aí ele escuta som alto, porque ele gosta de som alto. Ah, mas aí me incomoda. Não é para te incomodar. Ele apenas está ouvindo aquilo porque ele gosta. E vou dizer uma coisa, no volume que eles ouvem, a ciência já provou que vai degradando a capacidade auditiva. Chega uma hora que ele precisa ouvir naquele volume para ele conseguir ouvir. Porque ele vai perdendo a audição. Isso é natural. Então vai chegar uma hora que ele vai ficando cada vez mais alto, que ele já não ouve mais. Porque ele destruiu o próprio ouvido. Então ele não está fazendo para me irritar, para me provocar. O meu vizinho faz festa lá, o pessoal grita, brinca, se diverte. Não é para me irritar.
Mas a pessoa fica, isso é um absurdo. Por que é absurdo? A pessoa não pode comemorar a festa? Ela não pode. A lei diz que até 10 horas você pode, até um certo volume. A partir de 10 horas, baixa o volume. Se você não está satisfeito, vai lá e reclama. Chama a guarda municipal, eles vão lá medir os decibéis e vão multar. Agora pergunto, vale a pena? Vale a pena você se dispor com o seu vizinho, porque uma vez na vida está na morte ele faz isso? Para quê? Para você se mostrar uma pessoa ranzinza, infeliz? Fecha a porta do quarto, aumenta o som da TV, põe fone de ouvido. É um dia. Eu tenho um vizinho lá, uma pessoa maravilhosa, ele me ajuda, ele recebe produto para mim de Mercado Livre, do Correio. De vez em quando, 2 vezes no ano, ele faz uma festa lá, com volume alto, um tipo de música que eu não gosto, põe pagode lá, eu fico de boa, porque é uma pessoa excelente, é um ser humano maravilhoso, me ajuda muito, mas várias vezes me ajudou, eu vou me incomodar por causa disso? Que pessoa eu estou sendo por isso? Isso se chama ingratidão. E Victor Marie Hugo diz assim, os infelizes são ingratos, isto faz parte da infelicidade deles. Então, eu sou uma pessoa feliz, então eu sou grato a Deus por tudo. Eu tenho vizinhos ótimos. Os vizinhos ali próximos de mim são todos boa gente, todos eles. Então, eu só posso agradecer. Aí vai fazer uma música lá, está te incomodando muito? Vai dar um passeio. Sai, pega um Uber, vai de carro, vai para algum lugar, vai passear. É bom que você espairece um pouco, deixa a pessoa ser feliz. Ele não te incomoda, pelo contrário, ele te ajuda. Mas nós queremos briga. Porque nós estamos tão irritados com a vida, com tudo, que eu quero brigar com alguém. Então, se eu não me percebo, se eu não sei quem eu sou, eu vou deixar que as pessoas me definam. Eu preciso saber, eu tenho ódio do fulano, eu tenho ódio do fulano. Que isso? Espírita pode ter ódio? Sim ou não? Sim ou não? É claro que pode. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas, todas, não algumas, me são lícitas, mas nem todas. Então não é bom que eu tenha ódio, mas eu posso. Quem é que é espírita e já odiou alguém ou alguma coisa? A mentira não é de Deus que se dizer isso. Quem é que? Olha como é que os outros braços levantam. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Naquele que maior esforço faz para dominar as suas? Ué, espírita tem más tendências? Sério? Nossa, que decepção, eu achei que não. Temos. Só que nós entendemos que elas existem e preciso combatê-las em mim. É o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas jamais me permitirei ser escravo de qualquer uma delas. Nós não podemos ser escravo do ódio. Mas eu preciso, segundo Carl Gustav Jung, aceitar que eu estou com ódio de alguém. Porque se eu não aceitar, eu não mudo aquilo. Eu vou ficar em atrito. Não, eu só estou incomodado. Não, a minha é ódio. Não, é incômodo. Eu sou espírita, eu não posso ter ódio. Você odeia. Quando você fala assim, é ódio, eu tenho ódio do fulano. Aí você sente que a sua mente cria um silêncio, uma paz. Aí você logo se questiona. Mas eu não quero mais ter isso. Aí a sua mente fala assim, ok, vamos nos libertar disso. Porque agora chegou um consenso. E Jung diz, só posso mudar aquilo que primeiro eu aceito. Se eu não aceitar, eu não vou mudar. Então eu preciso aceitar, muitas vezes, que eu ainda sou aquela criatura que tenta dogmatizar o outro, que tenta adestrar o outro a pensar como eu. E me libertar e falar assim, realmente, eu sou essa pessoa que fica tentando convencer o outro a ser como eu. Eu quero parar com isso. Aí a sua mente começa a trabalhar naturalmente para você tirar aquilo. Por quê? Nossa mente tem 2 características básicas. Ela vai buscar sempre a economia de energia e, primeiramente, o prazer. Se você entende, olha, eu estou com ódio de fulano, mas não quero mais ter, isso gera gasto de energia. E isso não é prazeroso. A nossa mente naturalmente vai começar a trabalhar para que aquilo vá embora. Por quê? Porque ela precisa se libertar disso. Mas enquanto eu não aceito, eu vivo em conflito. Não, eu sou incomodado, é ódio. Não, é incômodo, é ódio. Não, ele para lá e eu para cá, é ódio. Não, é ódio, tá. Mas não quero mais. Segunda coisa importante, aprenda a se perdoar. Porque na história do ser humano, só uma criatura não errou.
até os 13 que ele chamou, os primeiros 12 e depois Saulo, que se torna Paulo, os 13 que ele diretamente chamou, mesmo depois de chamados, erraram. Então errar faz parte do processo. A J.K. Rowling diz que você só não cometerá erros se viver tão cuidadosamente que não terá vivido. Essa J.K. Rowling é a autora, é a criadora da série Harry Potter. Ela diz, você só não cometerá erros se viver tão cuidadosamente que não terá vivido. Ou seja, você viver esse excesso de zelo, você não vive. Você vai ter muito cuidadinho, vai começar a querer se adaptar a todo mundo, a querer se encaixar em todos os grupos, e você tem que ser você. Nós temos que ser nós mesmos. As pessoas vão se alinhar por lei de afinidade. Eu não tenho a obrigação de agradar a todo mundo. Eu preciso estar bem. Se eu estiver em equilíbrio, mesmo quem não pensa como eu, vai ficar bem perto de mim. Mas se eu ficar tentando me encaixar num grupo, no outro, não, eu sou flamenguista, mas a galera toda vascaína e roxa, eu não vou falar que sou para não provocar. Não vou sair brigando. Mas se alguém falar assim, você está perspectiva, eu sou flamenguista. Quem é ele? Eu sou flamenguista. Isso te incomoda? Incomoda. Então eu vou embora, não tem problema. Eu não vou perder de 4 a 6 horas o meu corpo, desgastar o meu corpo por causa disso, jamais. Eu vou embora, não tem problema. Está tudo certo, a casa é sua. Você tem o direito de torcer e de se incomodar ou não, eu vou embora. Não é assim também. Não, mas não me importo. E não vou ficar chateado. A casa é sua, você tem o direito. Nós temos o direito de errar. Nós reencarnamos com a intenção de fazer o mal? Não. Reencarnamos com a intenção de errar? Não. Mas faz parte do processo evolutivo. Porque se eu não errasse, meu irmão, analisem comigo, se nós não errássemos. Estou encarnado para quê? Para que eu reencarno se eu já não erro mais? Estamos aqui por isso, porque ainda somos criaturas que erram. E eu preciso aprender com os meus erros. Então, perdoe-se, porque não tem outro jeito de evoluir. Se você ficar olhando para trás, não podia ter feito, que alguém aqui, talvez, ou quem está nos ouvindo à distância, deve estar pensando, poxa, eu estava fazendo isso, gerando esse tipo de atrito. Perdoe-se, mude, só isso. Há uma frase que é atribuída ao Buda, mas não tem autor conhecido, que diz assim, não é a mudança que dói, mas a resistência a ela. Mudar não dói, mas nós resistimos. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, nós vamos brincar, chamar isso de síndrome de Gabriela. Por causa da música. Nós temos a capacidade de mudar. Eu posso mudar de opinião. Raul Seixas diz que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter sempre as velhas, mesmas opiniões formadas sobre tudo. Eu tenho direito de mudar de opinião. Alguns aqui foram católicos. Eu fui católico até os 16. Hoje eu sou espírita. Alguns foram protestantes. Alguns nasceram em berço espírita. E alguns nasceram em berço espírita e hoje estão em outra doutrina. Nós temos o direito de mudar. Nós vamos buscar aquilo que nós nos sentimos bem, que nós nos sentimos melhor. Não é para incomodar o outro, mas às vezes o outro se sente incomodado com o meu jeito, com quem eu sou. Um dia desses me disseram assim, eu acho um absurdo você ser um orador espírita, você é teólogo, fã de uma banda que tem um demônio. Eu falei assim, eu me admiro mais de você. Aí ela falou assim, por quê? Sendo espírita, acreditando que existe demônio. Eu assusto muito mais com você. Você, espírita, acredita que o diabo existe pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Ela, não, eu falei assim, você está preocupado porque aqui não tem demônio na minha camisa. Ali é um desenho, porque aquilo não existe. A palavra daemônio, do grego, é entidade. Isso existe, nós somos entidades. Mas aquela criatura, toda torta, a discípulo do diabo, o diabo não existe, ninguém pode ter discípulo. Certa vez um jovem chegou na faculdade para mim e falou assim, você é espírita? Eu falei, sou. O diabo, você não acredita então na essência do diabo? Eu falei, não é que eu não acredito, ele não existe. Ele virou e falou assim, não, a maior vitória do diabo foi convencer o ser humano que ele não existe. Eu falei, não, ele tem uma vitória maior que essa. Ele, qual? Eu falei, se ele não existe, passou a existir só para me convencer que ele não existe. Ele falou, como assim? Eu falei, depois você vai pensar direitinho, você vai entender. Não existe. Mas você acredita nele? Ok. A crença nele te faz buscar ser uma pessoa ótima? Ótimo. Continue acreditando então. Maravilhoso. Mas eu não. Eu sei que ele não existe. Eu não preciso de ninguém me promovendo, me prometendo o sofrimento eterno, nem a glória absoluta.
Eu entendo que Deus me quer junto dele. Então, cabe a mim e somente a mim me libertar de mim. Eu preciso ser eu tenho que estar feliz comigo. Quando eu não estou feliz comigo, eu quero briga com os outros. Há uma música do Chorão, alguém lembra? O que ele diz na música? O homem que está em paz... Quem falou? Isso aí. O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Eu estou em paz, não quero brigar com ninguém, não preciso. Hoje eu afirmo sem nenhum receio que eu não carrego mais nenhum peso comigo, quer dizer, quase. Mas isso aqui é uma outra coisa. A minha mente está em paz, eu não tenho atrito com ninguém, não tenho raiva de ninguém. Mas existem pessoas que não gostam de você? Claro que existem, isso é ótimo. Mas por que é ótimo? Tem gente que não aceitou Jesus. Como é que pode me aceitar não aceitar Jesus? Então eu sou melhor que ele? É claro que não. É natural. Uma senhora uma vez falou assim, que é isso, meu irmão? Quem é que não gosta de você? Dá para escrever um livro. Ela o quê? Dá para escrever um livro só com os nomes de quem não gosta de mim. Ela, que é isso, Noel? E está tudo bem, minha irmã, está tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém mesmo, não. Porque gosto é sabor, e tem gente que o sabor é ruim. E se eu sou aquele cara chato que fica tentando você votar na mesma direção que eu, seguir a religião que eu sigo, eu vou naturalmente me afastar. Por quê? Porque eu gosto daquela pessoa, mas a pessoa ela é chata. A conversa é sempre a mesma. Fulano é tão boa gente, um ótimo trabalhador, uma pessoa digna. Mas quando senta conversar com a gente, fica sempre falando a mesma coisa. Aí a gente vai se afastando. Cícero, filósofo romano, ele disse certa vez assim, o prazer dos banquetes não está nas comidas, mas na reunião e na conversação dos amigos. Eu vou à sua casa para tomar um café, não é por causa do café, eu acho café em qualquer lugar. Se eu passar numa obra ali, num prédio construído, chegar para um pedreiro e falar, irmão, você me arruma um cafezinho? Na maior boa vontade ele vai arrumar. Eu arrumo um café em qualquer lugar. Se eu vou na sua casa tomar um café, eu vou por tua causa. Eu vou para conversar com você. Não é por causa do café. Ah, porque se eu não for, eu não tomo café. Isso não existe. Tem um café em qualquer lugar. Não vou por causa da comida. Mesmo que você me ofereça pão de queijo, que é a melhor forma de você me convidar. Não é pelo pão de queijo. Acha pão de queijo em qualquer lugar. Acha no mercado, eu faço em casa. Eu vou por tua causa. Eu vou por causa da conversa que é boa, que é agradável. Mas quando você me chama e chega lá, você começa, não, você tem que bater fulano, tem que bater fulano, tem que bater fulano. Não é possível que você seja dessa religião. Eu não vou mais. Eu não tenho raiva de você, não estou com raiva de você, mas a conversa perdeu o sabor. Perdi a alegria de estar perto de você. Não tenho raiva de você, mas não tenho mais alegria de bater um papo saudável, agradável, de crescer juntos. Então, eu vou evitar. Quem aqui tem na família alguém que você não precisa odiar, não, tá? Pode ser que seja, mas não precisa ser ódio. Mas que se não fosse as festas de fim de ano, seria ótimo. Quem aqui na família tem alguém assim? Que se aquela pessoa não fosse nas festas, seria melhor. Beleza, nós estamos claramente divididos em 3 grupos. Os que têm um parente assim, os mentirosos e aqueles que são esse parente. Então, se você não está sendo convidado, cuidado, talvez seja você. E segundo o Cláudio Duarte, aquele pastor, você pode estar rindo de você. Cuidado. Então, por quê? Porque aquela pessoa provavelmente é alguém que te irrita. Se ela te irrita, é porque você quer impor. Ou então, ela é a pessoa que tenta impor. E aí nos deixa incomodados. Porque tudo que vai falar é só sobre aquele assunto. Só sobre aquele assunto. E aí, infelizmente, eu não quero mais conversar com você. Porque não há prazer. Não tomei raiva de você. Não tenho raiva nenhuma. Mas não tenho mais alegria de estar perto. Aí é a hora que eu digo, eu não tenho nada contra você. Só que a partir de um certo momento eu passo a não ter mais a favor. Você é uma pessoa sem sabor. E Jesus diz que o sal insosso é usado para ser rejunte das pedras no chão. O sal amargo, ele perde a capacidade dele de temperar. Então você deixa de ser o sal que vai salgar, que vai dar tempero. Você vira um sal insosso. Não quero mais. Ah, fulano é muito boa gente, é uma pessoa de bom caráter. Ah, então, não, mas vai ver, na hora que chega e começa a falar de política, não para. E sempre assim, não é falar sobre, é tentar impor. E aí nós criamos esse afastamento. E vamos dizer, as pessoas se afastaram de mim. Não, eu causei esse afastamento. Então, primeiro, se conheça. Segundo, se perdoe. Terceiro, se controle.
Aprenda a controlar as emoções. Porque nós não controlamos a emoção em si, mas as reações a ela. O indivíduo, a raiva vem. Eu preciso fazer igual o Chico Xavier aprendeu com a mãe dele. Encha a boca d'água. Não cuspa, nem engula. Deixe falar. A pessoa tem o direito de falar. Não quer dizer que é verdade o que ela está dizendo. Leandro Carnal conta que certa vez ele estava dirigindo o trânsito de São Paulo, ele fechou um veículo, obviamente sem querer, mas fechou. Quando parou no sinal de trânsito ali, que o paulista chama de farol, o indivíduo começou a falar com ele, ofendê-lo. Ele disse que naquele momento que o indivíduo começava a falar, ele ficava analisando. Eu não lembro da minha mãe ter trocado sexo por dinheiro. Você imagina, chamou ele de filho, você sabe do quê? Ele falou assim, mas se ela fez isto, então é verdade. Não há motivo para eu me incomodar. Se ela não fez, é mentira. Então também não há motivo de eu me incomodar. Nunca é motivo para nós nos incomodarmos. A verdade nunca é. Nós nos incomodamos por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Ego, eu, ismo, tributo a. O tributo ao eu. Eu, aí o americano tem uma frase que diz me, myself and I, que a tradução em português seria mais ou menos eu mesmo e eu. Eu mesmo e eu, tudo eu. Isso também é conhecido como egocentrismo. Eu sou o centro. Eu sou o centro. Não sou. Nós somos irmãos que estamos em batalha, mas a batalha é verdadeira. Aquela que Paulo de Tarso diz, a segunda carta de Timóteo, quando despede do discípulo, combati o bom combate, eu lutei contra mim mesmo. E segundo Paulo, ele encerra a vida dizendo, e venci. Eu combati o bom combate, guardei a carreira e mantive a fé. É isso. É lutar contra os nossos instintos ainda. Nós somos muito instintivos. Se alguém chega para você e fala assim, você é um idiota, a primeira reação nossa é você que é a sua mãe. Além de devolver, ainda queremos ofender a mais. Isso chama vingança. Mas por que o indivíduo me chamou de idiota? Eu não sei. Eu devolvi a ofensa e agora nós estamos brigados, eu não sei por quê. E se eu não fui o idiota da história? E se eu fui, eu não descobri agora porque eu estou sendo. E eu vou continuar sendo por um tempo. Eu poderia ter aprendido o que eu estava sendo e eu mudar. Não, se eu fui idiota que eu falei para não colocar esse microfone aqui. Ah, rapaz, eu esqueci, desculpa. Nossa, realmente, você falou, eu vou colocar ele aqui a próxima vez. A próxima vez você vai chegar me chamando de idiota? Sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Porque a sua raiva não encontrou eco em mim. Você é idiota, você que é isso? Que é maluco, você está no caso espírita. Chegar chamando assim o outro, você que é idiota. Pronto, estou em atrito e não sei porquê. Eu não sei porquê que eu estou em atrito. Mas se eu pergunto a pessoa, não, falei para não pôr esse microfone aqui, eu falei, rapaz, mas não fui eu que coloquei não. Quando eu cheguei já estava aqui. A próxima vez a pessoa vai chegar me chamando de idiota? Não, porque a raiva dela não achou eco em mim. Entenda, meus irmãos, a tristeza quer companhia. Indivíduos infelizes querem outros infelizes próximos. Não é por maldade, é porque ele não quer ser o único infeliz. Quem aqui nunca fez uma prova na sua vida que errou uma questão de bobeira? Assim, nossa, errei essa questão, nossa, que vontade de bater em mim mesmo. Todos aqui fizeram alguma prova na vida que erraram uma questão assim? Sim. Vê se vocês agiram diferente disso. E aí, você acertou? Acertei. E você, não, eu errei, cara, deu uma bobeada. Ah, que isso, cara? Não. Você acertou? Acertei. Não, eu não. E você acertou? Acertei, rapaz, eu ia errar, mas eu lembrei do negócio que o professor falou na sala, aí eu corrigi na hora, acertei. Ele, não, até que chegou alguém, eu falei assim, cara, você acertou? Não, rapaz, errei de bobeira. Pois é, né? Ué, eu estava triste. Na hora que você falou que errou, eu fiquei feliz. Por que eu fiquei feliz com a sua desgraça? É isso? Não. Eu fiquei feliz porque eu não estou sozinho. Não foi o único a dar uma bobeada. Outros também erraram. Então, isso me põe na categoria de alguém comum, normal. A tristeza que é companhia. O indivíduo chega irritado, ele quer te ver irritado. Quem aqui tem casal aqui? É o marido e a esposa. Qual o seu nome? Você? Qual é o dele? Paulo. Quem que é o seu marido? Você está com o seu marido aqui? Quem aqui está em casal hoje, nesse momento? Seu nome? Não. Dalva? Imagine isso.
Perguntei o nome, não convivo com eles, então não sei. Imagina o seguinte, a Dalva está indo para casa e falou assim, vou chamar o Roy para comer uma pizza hoje. Eu falei, não vou. Mas toda vez que seus amigos chamam, você vai. Quando eu chamo, você nunca quer ir. Mas comer pizza hoje. E daí? Não pode comer 2 dias porque vai morrer se comer pizza. E ela está indo para casa criando isso. Ele está lá em casa. E ela está. Não, que eu vou chegar para ele e vou falar que não é possível toda vez que eu quero. Hoje eu quero comer pizza e eu quero te levar comigo. Não é possível, você nunca quer. E ela está indo para casa e brigando, indo para casa e brigando. E ele está lá quietinho lá, vendo televisão, fazendo alguma coisa. Ela chega em casa e fala assim, amor, vamos comer a pizza hoje? Ele fala, vamos sim. Ela, como assim vamos? Ela não queria que a resposta fosse sim? Por que ficou brava do mesmo jeito? Porque brigou durante horas no caminho para casa. Então o que ela queria? Briga. Como assim vai? Vamos, É estranho, sempre que eu chamo você nunca vai. Não, mas hoje eu quero ir. Você fez alguma coisa, o que você fez? Você está muito bonzinho. Porque eu quero briga. É briga que eu quero. Pela lógica, assim, vamos. Que bom. E vamos. Não. Eu briguei, não posso ter brigado sozinho. Eu estou em instinto de batalha. Eu quero batalha. Então, mesmo que a pessoa diga assim, alguém já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Levanta a mão. Pois é. A pessoa queria briga. E ela queria só isso, briga. E o outro fica sem entender. Eu falei que vou e não entendi. Eu falei que topo e brigou. Aí a hora que alguém vira e fala assim, rapaz, se eu falo sim, eu estou errado, se eu falo não, também estou. Por quê? Porque a pessoa queria briga. É isso que a pessoa queria, só isso. Então entendam, a infelicidade, a tristeza que é companhia. Então se alguém chegar brigando com você, entenda, aquela pessoa está ferida. E não necessariamente é com você. Olhe para ela com um olhar caridoso e entenda. Ela tem um tempo dela. Eu já fui assim. E aprendi a não ser mais. Um dia ela vai aprender. Está tudo certo. Evitem os duelos, porque nenhum deles leva a nada. Não vale a pena. Nós temos direito a termos opiniões diferentes, e está tudo certo. Quem nos deu esse direito foi Deus, através do livre-arbítrio. Então eu vou mudar de acordo com a necessidade de mudar. Mas que nós vamos ter que mudar em alguns aspectos da nossa vida, vamos, isso é fato. E Jung fala sobre uma rotina de mudança. Na neurociência nós dizemos que o indivíduo só muda em 2 condições possíveis: autoconhecimento ou sofrimento extremo. O Jung usa uma frase que corrobora o autoconhecimento. Ele diz, eu só posso mudar aquilo que primeiro eu aceito. Eu me conheço, então eu mudo aquilo que eu preciso mudar. Freud vai dizer, quando a dor de não estar vivendo for maior que o incômodo da mudança, o indivíduo muda. Ou seja, sofrimento extremo. Mas que nós vamos mudar alguns aspectos de nossas vidas, vamos. Por quê? Porque nós estamos condenados à perfeição. Isso é maravilhoso. Nós vamos ter que mudar alguns aspectos. Entender que o outro é o outro. E eu não tenho que ser igual a ele para aceitá-lo. Eu aceito que ele pensa assim. Você concorda? Claro que não. O Carlão é vascaíno. Eu aceito ele como vascaíno? Claro que eu aceito. Concorda? É óbvio que não. Eu sou flamenguista, como é que eu vou concordar? Mas isso não nos torna inimigos. Só nos torna amigos que têm pensamentos diferentes. É esse que é o ponto. Eu encerro agradecendo a todos pelos ouvidos caridosos. A casa, através que me convido, desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre todas as bênçãos de suas vidas. Agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas, da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar sobre o meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Encerro definitivo nas palavras de Vicente de Paulo, quando ele fala da caridade. Primeiro eu explico e depois eu encerro a frase conforme ele a disse. Ele diz que a caridade verdadeira deve ser sempre feita, não importa a quem. Nas palavras dele, ele diz assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Que Jesus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo. Muito obrigado. Agradecemos o Santana pelo estudo da manhã de hoje. Ele tinha me falado no início, né, quando a gente conversava aqui, que realmente tem pessoas que comentam isso, ao duelo. Na época, Kardec, quando escreveu sobre o duelo, existia o duelo como nós conhecemos na antiguidade. Mas queríamos falar hoje sobre o duelo atual, principalmente o duelo de ideias, né?
e como realmente a gente está tendo alguns duelos aí das guerras também no mundo, mas quarta-feira que vem nós temos a palestra da Glorinha com o título Fazer o Bem Sem Ostentação, ok? Lembrando a vocês também que no Gacenes nós vamos ter 2 peças aí nos próximos meses. Dia 29 de setembro agora, um domingo, lá no final do mês, às 19 horas, a peça sobre o livro 50 anos depois, que é a continuação do Há 2000 anos, né, do Emmanuel, ok? E no dia 20 de outubro, às 16 horas, também um domingo, 60 minutos para morrer, com Amigos da Luz, né? Eles são comediantes espíritas, muito interessante. Como é que vocês podem se informar? Pelo site lá, né, Estael? Do Gacenes, né? Para poder comprar os ingressos direitinho, porque senão acaba e a gente não consegue ir. Está inclusive ali no quadro de avisos, tá? Tem o telefone ali da Secretaria do Gacenes, ok? São as 2 próximas peças aqui que a gente tem anunciado, que todas as 2 são, na realidade, peças espíritas. E com relação também, já me perguntaram isso, nós temos feito uma vez por mês aqui um festival de pizza, né, Martinhos? Quartas-feiras. Mas na última reunião de diretoria, por alguns probleminhas técnicos, esse mês a gente não terá. Nós vamos fazer na segunda semana de outubro, na segunda quarta-feira de outubro, se não me falha a memória, dia 9, né? Então foram 50 pizzas que a gente comprou, vendeu tudo rapidinho, nós vamos aumentar para 70 e conforme for, né, vendendo, a gente vai aumentando. Uma vez por mês dá muito trabalho, nós não temos equipe suficiente, eles já dão, né, um sacrifício aí do trabalho deles, porque tem outras atividades aqui na casa. Então já ficam sabendo que na segunda quarta-feira de outubro a gente vai ter novamente aquele festival de pizza. Precisamos de algumas doações, né, como é natural. A gente está fazendo um combozinho, a pizza frita, um refrigerantezinho daquele pequenininho, está saindo por R$10. E a gente precisa de doação desse refrigerantezinho pequeno para aumentar um pouco, né, o lucro do evento, porque senão a gente comprou tudo. Dessa vez nós compramos pizza, compramos refrigerante, compramos saquinhos para embalar, e aí o lucro ficou bem reduzido. Mas também não é, a gente não visa só lucro, a gente visa essa confraternização, o encontro das pessoas aqui. Então na segunda quarta-feira de outubro teremos novamente o festival de pizza. E o problema técnico também que a gente estava vendo, nós estamos comprando uma outra fritadeira para ajudar, né, Martinho? O fogão não deu muito certo não. E nós já temos uma, é pequena, estamos comprando a outra, então nós precisamos desse tempo para poder operacionalizar tudo isso. Caminho da Luz já faz, né? Toda segunda lá tem a venda de pizza. O Irmã Sheila também, depois das palestras, vende também pizza, salgadinho, tudo. É uma forma da gente oferir renda para a manutenção do centro, né? Já que a gente não tem feito eventos mais, almoço e tal, então a gente precisa porque só as mensalidades não são muito suficientes para cobrir a nossa despesa não. O centro é grande, 3 andares, a gente tem limpeza, água, luz, uma série de coisas, ok? Então nós vamos encerrar a primeira parte. Mais alguma coisa, Martinho? Não? A Marta está no trabalho aí muito bonito, a Dorinha está aí também, que é o pessoal da costura, terça-feira, a partir das 15 horas, né? Quem quiser conhecer, trabalho muito legalzinho, muito bom mesmo. Já estou até com um chovalzinho ali para levar para uma criança que nasceu lá no Parque Maíra, onde já leva sopa, graças ao trabalho deles. E é isso aí, é o nascer feliz, né? Choval para as crianças aí recém-nascidas, carentes. Hoje as famílias não têm como comprar, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, pedindo depois da prece, aqueles que tiverem necessidade, passem a guarda no salão, 5, 6 passistas em condição se dirijam, e lá fora, aquele café e chazinho fraternal de todo domingo. Gente, nós estamos exportando ideia, tá? Porque eu tive no André Luiz na segunda-feira, agora depois das palestras tem um chazinho, um cafezinho, que eles falaram que copiaram daqui. Eles falaram lá, nós copiamos da ideia de vocês lá. Então é a DAC está exportando ideias também por aí, né? Que bom. Então lá no André Luiz agora sempre tem um cafezinho depois da palestra também. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, aqui estarmos, agradecemos o nosso amigo Santana pela palavra da manhã de hoje, que Deus abençoe agora e sempre. A todos vocês que estão aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí pelo Facebook, que Jesus, na sua infinita bondade, dê paz, sobretudo, aos nossos corações, nesse momento de tantos distúrbios da humanidade, esse momento de transição.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal. São teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, bom domingo a todos.